Pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje nós vamos fazer aqui um rápido top tier aqui dos personagens de quarentena. Não vai ser um top de tipo fraco, forte, esse daqui é melhor do que... Não desse jeito em específico por rankings. Eu quero fazer um top mesmo. Então vou ranquear do top 5 até o top 1, passando por cada um dos personagens, a gente conversando um pouco sobre eles. Meu plano é que a gente faça isso pelo menos uma vez a cada vez que tiver sessão, ou a cada 2 sessões, se não mudar muita coisa, tá? Até que chegue nos últimos episódios e aí a gente tem um ranking definitivo. E veja como a nossa opinião vai mudando conforme o tempo vai passando. Personagens que a gente coloca como inferior vão se tornando superiores. E até vocês também. Eu ontem, na nossa live chamada A Reunião, que eu faço toda terça-noite, tivemos uma conversa ali com parte do público relacionado aí sobre esse ranking, o que eles achavam, qual personagem eles colocavam em que, qual que eles estavam mais gostando. E eu vi muita diferença, pessoas colocando a Kemi como melhor, pessoas colocando Labirinto, pessoas colocando Jai e vários outros personagens ali. E eu achei muito interessante a gente tentar fazer isso e ir atualizando com o passar do tempo. Então, eu quero iniciar aqui falando com um personagem que muitos de vocês podem até gostar, mas eu nunca me atraí muito por esse estilo de personagem em si. Então, no top 5, eu colocaria o nosso mano Aguiar, tá bom? Não é um tipo de personagem que me chama a atenção, não é um tipo de personagem que me atrai. O jogador teve uma ideia muito boa com ele, que é fazer o personagem ser um pouco mais bobalhão, ele não é aquele personagem serião, eu preciso matar gente e tudo mais, como era mais o Aguiar. Ele teve um personagem muito mais carismático, que conversa, que fala bastante. Ele não teve muitas cenas, muitos momentos que você olhasse pra ele e ressaltasse aquele momento do personagem. Acho que o que eu mais gostei dele foi ele passeando ali no episódio 2, esbarrando, empurrando todo mundo, meio que como um tipo, cara, eu não me importo, se eu não vou ser delicado, eu vou só sair atropelando todo mundo mesmo, seguindo meu caminho aqui para fazer e cumprir com o meu objetivo. Então, gostei muito deste aspecto do personagem, mas em uma questão sentimental, eu não nutro muito sentimento pelo Aguiar. É um personagem que, se morrer, eu só vou ficar triste pelo Cereal perder um personagem. O Cereal, que acho que também é uma figura muito carismática nessa mesa, mas não é um personagem realmente que me chama muita atenção, por mais que ele lembre muito o Lírio. E eu amo o Lírio. Então vai essa questão, né? Avaliar personagem. Normalmente não temos uma base específica, um conceito analítico por trás. Não, é mais, eu achei isso, eu achei aquilo e tal. Mas vamos agora pro top 4, que foi muito difícil de colocar. Eu posso dizer aqui logo para vocês que eu ainda, mesmo tendo decidido o meu top, eu ainda acho que tanto ele quanto o 3 podem mudar de posição a qualquer momento. Vai depender de como o passar da sessão forem se desenrolando e coisas do tipo, tá? Então, eu vou colocar como top 4 um personagem que eu gosto, é bastante carismático, me chama muita atenção, mas não esteve ainda um destaque como os que estão lá no topo e coisas do tipo, que seria a Kemi. A Kemi, primeiro que a Bia faz a Kemi, e eu adoro a Bia, eu acho a Bia uma das pessoas ali dentro do Ordem que consegue trazer aquela vivência clássica de RPG. É alguém que é agitada quando tem que ser agitada, às vezes fica com medo, consegue jogar umas piadinhas no momento certo, no momento que a Agatha tá descrevendo a sensação de que você fez uma escolha, mas não sabe se vai dar certo, que tem um mal vindo, que tem alguma coisa chegando, e ela completa falando, isso é ansiedade. Ela fala de uma forma tão natural, ok? Ali é mais a Bia do que a Cami, né? Mas de qualquer jeito, é uma personagem que me cativou muito mais do que a Gya, mas que também não teve muitas cenas, muitos momentos em que eu pudesse ressaltar, em que me chamasse a atenção, em que eu falasse eu amei esta personagem aqui, tá? Então, mesmo nos momentos que ela lutou, ela deu um baita de um tiraço top de sniper, deu um dano desgraçado ali. Eu acho que até o Selbit não soube fazer as contas direito, porque acho que ele multiplicou dano paranormal e tal, mas independente disso, normalmente personagens sniper não me seduzem muito, não me chamam muita atenção, porque ele se resume a ir pra longe, mirar e atirar. O próprio Arthur, em momentos de combate, eu nunca me importei tanto, a não ser quando ele puxava a lâmina de sangue e ia brigar. Eu gosto desse ataque mais corpo a corpo. Eu gosto muito dos combates com ocultistas, né, que podem jogar poderes aí realmente magnânimos, que chamam mais a atenção de nós, o público. Mas realmente a Kami, pra mim, não teve um momento ainda de destaque, nem em combate, nem no RP.
mas no RP eu acho que ela tá sabendo tratar bem ali esse momento do personagem dela ser meio que traumático, achar que tudo tá acontecendo ao redor dela, que tem alguém tentando pegar ela e coisas do tipo. Eu gosto bastante dessa ideia da personagem. Por mais que chegue ali a sessão 2, tem um momento que ela tá falando da ordem em voz alta. E eu fiquei assim, tipo, por que você tá falando em voz alta sobre a ordem? Você deveria ser alguém que teria medo de qualquer um ouvir as suas conversas e coisas do tipo. Você troca de celular toda semana. Mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que ela não é a Kemi. Ela é o agente que tá dentro da Kemi. E ela tem a liberdade de interpretar como ela quiser. Então fica nessa dualidade de ideia, ok? Agora no top 3, um personagem que se destaca principalmente por causa do seu humor, o grande Dalmo, ok? O Dalmo é um personagem que tem sua complexidade dentro da história. Ele tem uma família e coisas do tipo. Ele tem essa questão da obsessão por dinheiro que a gente entende que vai ser importante em algum momento a gente entender mais sobre quem era o Dalmo, por que ele fazia, se ele acumulou grana o suficiente e depois ele continuou acumulando mais dinheiro, ou se ele continuou acumulando dinheiro por causa da filha, se ele se tornou ganancioso, ambicioso depois de um certo ponto. Mas não acho que o Abelha vai desenvolver muito esse pedaço do personagem, porque esse é um problema de você dar personagens com vida pronta e também, além disso, personagens com a mente apagada. Você, como jogador, deve ter muita dificuldade para fazer isso, sabe? Eu preciso. É um personagem sem passado, eu não tenho que contar do passado dele, a não ser com as cartinhas que a gente vai ganhar conforme a sessão, né? Então tô avaliando com base nessas primeiras 2 sessões. A gente não tem muito o que conversar, eu não sei como o meu personagem age em determinado tipo de ação, então eu preciso improvisar 100% os meus movimentos, eu não tenho nada para me pautar com esse personagem, tá? Então, no momento, está assim, e mais o Down está ali acima da Kemi, ok? Está acima do Aguiar, porque eu realmente não tenho muito carisma pelo Aguiar, mas está acima da Kemi só por uma questão de que os momentos engraçados dele são fenomenais, o momento dele conversando sobre a paçoca, o momento dele falando com aquele rapaz lá, com o Tarrafa, né? O que tem a lança atravessando aí sua boca, foi muito interessante. O momento que ele percebe que ele vale mais que 25 mil reais, porque que ele já tirou muito mais do que 25 mil reais do que as pessoas que estão querendo o caçar, né? Então, eu gostei de como ele consegue articular criativamente o personagem, tá? Em top 2, ok? E novamente quero dizer a vocês que isso não é uma avaliação fria, ok? Super detalhista. Então, aqui, ok, a gente temos o Labirinto. Eu vou puxar os dois, ok? Labirinto e Jai, para definir já quem que tá no primeiro e quem que tá no segundo. Então, Labirinto e temos Jai também. Posso dizer que para muitos a Jai deve ser o personagem que mais chamou a atenção até agora, que mais teve cenas, principalmente no seu segundo episódio, mas eu ainda nutro um carisma maior pelo labirinto, então essa no momento está a minha ordem. Primeiro vamos conversar sobre a Jai em si, tá bom? A Jai, eu não acho que é um personagem que na primeira sessão foi bem utilizado, porque não estou culpando a Gabi por isso, mas ela não teve muita coisa pra fazer na primeira sessão. Ela ficou lá dentro do seu quarto, não parecia ter muito ponto de interesse para se explorar, não se descobriu muito só se que este personagem é um investidor, que esse personagem era meio que blogueiro, que esse personagem é filho de alguém muito rico, mas não se teve muito o que se desenvolver. E esses aspectos que contou do personagem não me chamam a atenção. Tô nem aí que a personagem posta coisa sobre maquiagem, tô nem aí que o personagem posta coisa sobre finanças. Não me é do meu interesse, tá? Talvez se a Jai tivesse aceitado ali aquela carona que o pai dela tava chamando ela e coisa do tipo, né? A gente viu um mordomo trazendo ali uma pessoa que, no caso, trabalhava naquele hotel falando com a Jai. Mas não houve muitos momentos da Jai na primeira sessão. O resto dos momentos da Jai são, digamos assim, do próprio Dalmo, que chama mais a atenção do que ela. Então, bom, fico bastante na dúvida com essa questão da colocação da Jai, principalmente por causa no segundo episódio. No segundo episódio ela se destaca conversando com a Agatha, conversando com a Ivete e tal, tentando chamar a atenção, trazendo aquela veia mais investigativa da Bagi, os momentos lá no bar, como que ela agiu como a personagem, como ela flertou, tudo mais, eu achei um aspecto muito legal, tipo, uma Jai se desenvolveu. Mas por questão de carisma,
ok? Eu não tenho como não colocar Labirinto como primeiro lugar, que foi o meu primeiro lugar desde a primeira sessão, porque foi um personagem que, por mais que não tenha muito passado, por mais que, de certa maneira, a gente não saiba detalhes sobre ele, eu acho que o Kali tá agindo muito bem, criando momentos pro personagem. O personagem não tem consciência, então eu vou mostrar ele tendo flashbacks. O personagem, ok, até a galera tava acusando ele de estar com síndrome do protagonista. Primeiro, essa síndrome, entre aspas, existe dentro como uma piada do mundo do RPG, que é aquele jogador que ele acaba sim destacando mais do que os outros. Mas isso não é um problema, porque é claro que um jogador pode se destacar mais do que o outro, ok? Isso é natural, isso é normal dentro de quem joga RPG, de que tem pessoas que conseguem interpretar um personagem, que não conseguem criar nuances e detalhes que outros não conseguem. E isso não é necessariamente bom. Eu já vi personagens com síndrome de protagonista, entre aspas, que eu achei ruim, que eu achei que o cara, tipo, ele toda cena queria que fosse dele, toda cena ele queria engolir pra ele, toda cena, mesmo que ele não tava envolvido, ele tinha algo que ele queria falar pra se destacar. E em alguns momentos tava parecendo um pouquinho chato, tá? Mas nunca cheguei pro jogador e falei assim, ó, o que você tá fazendo é errado e tal. Não. Eu criei uma percepção sobre isso, tá? E eu acho que o Kali nem faz isso. Eu acho que o Kali, ele só consegue puxar muito boas cenas pra ele. Quando ele narra a questão da consciência, ele não tira um momento de outro jogador pra ser dele. Ele não tenta se sacrificar na vez que outro jogador tenta se sacrificar. Ele não tá interrompendo um momento legal de um jogador pra tentar fazer o momento legal dele. E ele perde muitos momentos. Quando ele, por exemplo, decide que o personagem dele não vai falar, e quando eles estão no Demonica Club, ele não fala, ele perde o momento pra Jai, que a Jai começa a conversar ali com a Barman, e ele poderia ter desempenhado bem nessa conversa, mas ele preferiu não fazer porque ele teve outra ideia pro personagem dele. Como criativamente ele tá usando seus rituais, como que criativamente ele tá fazendo toda essa ideia do labirinto estar conectado a ele se sentir uma pessoa que tem muita confusão dentro de sua mente. Acho que ele tá interpretando muito bem. E é um dos personagens que, se morrer, eu vou ficar, caraca, eu queria mais. Eu queria mais do labirinto. Queria descobrir mais do labirinto. Queria ver mais o Calígrafo interpretando o labirinto. Então, por isso que meu top tier fica assim, ok? E como eu disse, super entendo quem puxar a Jai aqui mais pra cima, quem descer o labirinto mais pra baixo, por não gostar ali do labirinto, por achar que ele não tem muita complexidade como personagem. Pessoas que acharem que o Aguiar tá lá em cima, ou o Kemi tá lá em cima, achar o Dalma mais engraçado por agora vai pra cima, tá bom? Então, por enquanto tá assim. Mas posso dizer uma opinião agora, momentos aí de opiniões polêmicas que muita gente espera pra mim dentro da maioria dos vídeos, é que, cara, esses personagens eu acho que estão bem abaixo de muitos aqui, tá? De muitos personagens daqui. Acho que de Natal Macabro eles devem vencer de quase todos, no máximo dois, três ali, que possam se destacar mais em Natal Macabro. Os personagens de Desconjuração, personagens de Calamidade estão muito acima do que a gente viu dos Killers até agora. Primeiro porque são personagens muito mais tempo de desenvolvimento, né, que foram trabalhados bem melhor com o passar do tempo. E personagens que já têm o seu nostalgia aplicada, ok? E os Killers ainda não tem isso neles, então a gente pode ver com uma possibilidade de que eles subam mais de categoria, mas no momento não tenho como destacar eles como, cara, eles são melhores do que o, sei lá. Cara, estão no nível Daniel Hartman, posso dizer assim. O Daniel Hartman, com duas sessões, está no nível de alguns daqui, não de todos, mas talvez Daniel aqui, talvez o Daniel mais pra cima, ok? É um Daniel que não teve muitos momentos de personagem, mas eu acho que ele não supera Christopher, ninguém ali supera o, sei lá, deixa eu ver aqui, o Balu, o Rubens e tal. São personagens que estão numa categoria diferente. Eles estão muito, muito além em questão de bondade e de carisma que eles nos trazem. Então é isso. Fica... E aqui então quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador. E fui.